Olá, eu sou Flor Ferraz e eu tô aqui no capítulo 8, onde eu vou falar sobre os meus 30 anos, que foi onde mudou absolutamente tudo na minha vida esse ano aí de 2008. Eu termino o vídeo anterior falando sobre como eu conheci meu marido. Comecei a namorar com ele no dia 1º de fevereiro, dia 13, eu estava no hospital, enfim, fazendo a minha cirurgia de transgenitalização. Essa cirurgia, eu entrei numa crise antes dela acontecer, não por nada, porque eu fiquei tão ansiosa para que ela acontecesse, tão desesperadamente ansiosa para que ela acontecesse, que eu fiquei insuportável. Eu tinha muito medo de dar errado, eu tinha medo de muitas coisas, assim. Eu realmente não sabia se o que as meninas tinham falado era verdade ou se não era verdade, então era uma coisa que me amedrontava. O que me deixava calma era porque eu tinha conhecido essa pessoa incrível que logo depois se mostrou que acabou virando o meu esposo, né? O meu marido. Em relação à minha cirurgia, eu fiz a minha cirurgia com o Dr. Djalma Jurado, em Jundiaí. Essa cirurgia, eu fiquei 3 dias na clínica, fiquei 5 dias num hotel, tive todo o apoio da equipe, né, da Neide, que era enfermeira, da minha mãe. E assim, a cirurgia em si, ela deu muito certo. O que deu errado é que a minha uretra, eu tive um problema, tipo uma queloide na minha uretra. A minha uretra, ela fechou, então eu não conseguia fazer xixi. Eu tive muita dificuldade de fazer xixi. Eu fiz xixi normal depois da cirurgia, só que depois como criou o queloide, eu comecei a ter incontinência, eu não conseguia fazer xixi. E toda vez que eu ia lá no consultório, ele tentava fazer uma cirurgia em cima e o queloide aumentava. Então, assim, eu não sabia para quem recorrer mais. Então, eu andava de sonda, eu tive essa complicação, mas eu tentei viver o máximo possível. Quem me ajudou muito nessa situação, no primeiro a minha mãe estava comigo lá no hospital, depois a minha mãe voltou para casa e quem ficou foi o Mar, porque 2 meses depois, nós nos casamos. Sim, eu me casei dia 10 de abril. Então, dia 1º de fevereiro, nós começamos a namorar. Dia 10 de abril, nós estávamos morando juntos, na mesma casa. Eu exigia cuidados, eu não sabia em que médico ir recorrer, até que meses depois, eu fui na Beneficência Portuguesa, lá em São Paulo, com um doutor urologista. O meu problema era da uretra e ele resolveu assim com muita facilidade. Eu passei meses com medo de médico, tentando resolver, mas o urologista em questão de uma semana resolveu, e com R$ 5. Porque a situação era que a minha uretra era muito pequena, ela era uma uretra infantil praticamente, e quando colocava a sonda de adulto, que era uma sonda muito grossa, ela machucava mais ainda e ela criava um queloide maior. Então isso virou um processo. Gente, tô falando aqui como uma leiga, tá? Se tiver algum médico aí e disser isso não acontece, ou tarará, não sei. Foi isso que eu entendi. Então, assim, ele usou uma sonda infantil. Essa sonda entrou e eu fiz um tratamento de 15 dias usando uma sonda infantil, e parou, resolveu o problema. Mas entre esse período eu tive intercalando incontinência com retenção da, da minha urina, né? Nossa, eu fiquei muito louca nesse período, porque eu tinha bexigoma, sabe? Quando você prende tanto xixi que a bexiga fica gigantesca e não saía o xixi, porque criava uma película, tipo quando você fura a orelha, fica muito tempo sem usar o brinco, ela cria uma película e ali você tem que arrebentar para ela. Então era exatamente isso que acontecia com a minha uretra. Mas em relação ao resto, estava tudo tranquilo. Foi um movimento de redescoberta de como me higienizar, de usar absorvente. Tive sangramentos, tive corrimentos, tive outros
relações que eram situações que eu não conhecia, que eu fiquei descobrindo depois, mas que foi naturalmente uma descoberta, foi uma puberdade, né, que aconteceu. Nesse período também, eu trabalhava com o Gustavo, não fui para São Paulo, né, não fui para o Rio de Janeiro, fiquei em São Paulo. Encaminhei minha filha lá para o Rio, falei, olha, tem uma pessoa incrível, maravilhosa, que tem todos os perfis para trabalhar aí na empresa, então a minha filha foi no meu lugar e fez a vida dela. Amém, muito obrigada, desculpa qualquer coisa, minha filha, que você tenha passado por conta disso. Mas eu não vou entrar em méritos nesse vídeo em relação a isso. Eu sei que eu te amo todos os dias, eu lembro de você, eu te amo demais. Bom, eu tava desempregada, fiquei desempregada, recém-casada, doente, desempregada, fiquei desesperada, em pânico. E aí, enfim, consegui um trabalho no Centro de Referência da Diversidade de São Paulo, que é um espaço de acolhimento para pessoas LGBTs vulneráveis, que tinham situação de rua, que usuários de droga. Era um espaço de resgate da dignidade da população LGBT. Foi um trabalho incrível. Tive uma grande inspiração na minha líder lá, na Irina Badi, que é maravilhosa, né? É uma grande inspiração mesmo, enquanto liderança. Fiz um trabalho de coordenação com DST-HIV/AIDS, já tinha trabalhado com hepatites virais, com outras realidades. Fiquei numa loucura, porque na verdade o meu marido trabalhava em São José dos Campos, que é onde está a família dele, e eu trabalhava em São Paulo. Então eu trabalhava de segunda a sexta-feira em São Paulo e ia para São José. E a gente acabou ficando numa relação. Eu esqueci de contar uma parte, então, porque na verdade, assim, quando eu me vi desempregada e o Marco estava desempregado, ele foi para Recife tentar o trabalho e eu fiquei em São Paulo finalizando o meu projeto na Parada de São Paulo. Eu fiz o design da Parada de 2007, de 2009 também. Nós ficamos separados um tempo, depois ele voltou e aí eu já não estava mais em São Paulo. Eu fui dividir um espaço com mais 3 LGBTs e a gente ficava nessa casa lá no Ipiranga. E eu trabalhava no Centro de Referência da Diversidade. Lá eu dei continuidade ao trabalho do Quintas Trans, que agora passava a ser Terças Trans, porque tinha que ser às terças-feiras por causa do espaço. Foi um período muito bom, muito incrível mesmo. Eu preciso contar, eu conheci a família do meu esposo, obviamente, foi muito rápido, né? Em 2 meses nós casamos, então eu conheci a família dele assim muito rápido. Foi uma recepção incrível. Eu amo meu sogro e minha sogra, ambos são pessoas, são pais para mim, né? São a extensão dos meus pais, da minha família. Eu sou extremamente grata, eles me tratam como uma filha também, então assim, eu só tenho confetes a falar, tanto da família da minha própria família, quanto a família do meu esposo. Todo mundo é extremamente amoroso comigo e eu sou apaixonada pela minha sogra. De novo, eu vou dizer, o meu sogro e a minha sogra são extensões da minha mãe e do meu pai também. Eu me sinto da família, em nenhum momento eu me sinto tão acolhida na família que eu realmente tenho orgulho de carregar esse sobrenome Ferraz, o tanto que hoje eu assumo esse, né, como Flor Ferraz, que é um apelido que nasceu nessa família e que veio para mim e que hoje aqui no Ceará eu basicamente sou conhecida como a Flor Ferraz. Nessas indas e vindas, porque nem meu marido nem eu a gente conseguia trabalho e estava muito difícil ficar junto na mesma casa, pagando aluguel e tudo e tal, e a gente resolveu voltar para Manaus. Eu resolvi voltar para Manaus, porque em Manaus tinha uma casa da minha família que estava vazia e que poderia ser aproveitada comercialmente. Nós tentamos então abrir um estacionamento nessa casa, porque era uma coisa que exigia um pouco investimento e a estrutura já estava pronta, já dava para funcionar. E nós fomos para Manaus, eu e meu marido.
Foi um período de muitos encontros. Nesse período, eu cheguei em casa e fazendo o meu funeral, o funeral do meu passado, eu joguei fora um monte de fotos, joguei fora um monte de coisa. Entrei numa loucura assim, tipo, não quero mais falar do meu passado, preciso trabalhar isso dentro de mim, eu tô numa nova perspectiva. Por um lado, eu me arrependo de ter feito isso, porque eu acho que eu tinha muita voz ainda para lidar com as trans do Brasil e etc e tal. Por outro lado, eu precisava me conhecer, entender que movimento era esse que acontecia na minha vida, porque, de certo modo, algumas portas se abriam, outras se fechavam. Eu não conseguia entender se eu era uma trans, se eu era ex-trans, se eu estava fingindo ser cis, e etc e tal. Tem um capítulo nessa história que eu preciso contar, que foi a minha mudança de nome, que aconteceu também nesse período. Eu fui abençoada também, o doutor Gustavo Menezes, né, lá da Associação da Parada, e também dava um apoio ali no CRD. Ele entrou com um processo. Na época não tinha esse movimento de troca de nome direto no cartório, você precisava entrar com um processo na justiça. Eu entrei com esse processo na justiça e foi um longo período, foi quase um ano ou mais de espera e de vai e volta, e apresenta provas e apresenta documentos e uma série de coisas. E aí o que acontece? Quando saí, antes de sair a sentença, ainda fui obrigada a ir no ginecologista do estado para ele dar um laudo dizendo e atestando que eu tinha uma vagina para eu poder mudar de nome, porque na época era assim que acontecia. E aí eu fui, é, o ginecologista disse que a cirurgia tinha sido ótima, tinha sido sucesso, que estava tudo muito incrível. E o que acontece? Ele fez um laudo e o juiz fez uma sentença para mim, dizendo que antes de eu me casar, eu tinha que falar para o meu marido que eu tinha sofrido uma cirurgia, que era para não enganar os homens. Isso está escrito na minha sentença, que antes de eu casar, eu tinha que falar para o meu marido. Não com essas palavras, está dizendo que eu precisava que o cartório informasse para eu não enganar. Então, ou seja, eu ainda fui vítima desse machismo na minha sentença. Como eu tinha muito desespero de mudar o meu nome, porque a situação que mais me constrangia era a questão do meu nome. Era uma vogal só que mudava, mas mudava a minha vida inteira. Os constrangimentos maiores eram esses. Então, eu aceitei a sentença desse jeito. Eu sofri preconceito lá na polícia na hora de eu trocar meus documentos. Eles não aceitaram também a sentença do juiz, que dizia que é sigilo absoluto, que não deveria na certidão ter absolutamente nenhum tipo de informação sobre o meu passado. E eles fizeram uma averberação, eles fizeram eu ir no cartório fazer essa averberação para eu trocar o meu nome. Minha mãe e meu pai, em toda santa paciência, eles tentaram me acalmar, porque eu tava assim, bufando de ódio, de raiva, porque depois de tudo que eu tinha passado, já no final do processo eu ainda estava sofrendo com esse tipo de agressão, de preconceito. Preconceito até de, por exemplo, eu fui tirar a segunda via e o homem não aceitava a minha foto. Ele não queria aceitar a minha foto, porque a foto não estava boa, porque a foto não aparecia a minha orelha, porque a foto não aparecia o negócio. Ele criou 1000 situações para não tirar a foto. E aí enfim, acabou que eu fui num outro órgão para quem tira identidade de emergência, etc e tal. Eu sei lá que eu consegui, algum amigo do amigo do amigo de não sei quem me indicou, eu fui lá. E aí eu consegui tirar meu RG com a minha foto e trocar o meu nome, mas sempre sob essas muitas condições. Lembrando que eu morava em São Paulo, eu tinha que ir todo mês em Manaus para tentar trocar essa documentação.
A única coisa que eu consegui fazer em São Paulo foi trocar meu CPF, porque era federal, e algumas outras documentações que eram de lá mesmo. Mas, enfim, eu consegui fazer, e aí eu volto para casa já com redesignada e também com a minha documentação toda ok e com o marido a tiracolo. Tem um último tópico ainda nesses meus 30 anos. É que o meu marido tinha um filho. E aí, além de tudo isso que aconteceu, eu virei mãe de um menino de 2 anos e meio. Meu marido, né, como a gente estava casado, meu marido fez um acordo com a ex dele de que nós íamos compartilhar a guarda. Então, nesse compartilhamento de guarda, 15 dias ele ficava com a mãe dele e 15 dias o Enzo ficava comigo com o pai dele. E foi a coisa mais incrível que aconteceu na minha vida. Foi a experiência de cuidar de uma criança. Eu já contei para vocês, ou não, mas eu sou professora, então eu já tive muita experiência com criança. Eu evangelizava dos 16 até os 20 e poucos anos, eu evangelizei crianças. Então eu tinha uma facilidade de lidar com criança, fora que eu sou atriz, atuei no teatro infantil, também tenho essa facilidade de lidar com crianças. E foi um período incrível estar com o Enzo. Ele me ensinou várias responsabilidades. Obviamente, eu sou a madrasta dele. Eu me sinto mãe dele por N necessidades minhas, mas eu entendo que ele tem uma mãe incrível, que é a mãe dele. Mas eu também aprendi a lidar com isso, de ser madrasta, de ser uma cuidadora do filho de outra pessoa, de ter os meus limites, onde é que estavam os meus limites. E a minha neurose de ser uma mulher trans cuidando de uma criança, quando de repente eu percebi que isso é uma grande de uma bobagem, de uma idiotice, e eu tava ali gerando aquele amor, e foi um amor recíproco. Então, assim, eu e o meu enteado, eu e o meu filho do coração, nos amamos muito, eu tenho certeza disso. Eu quero sempre deixar isso muito claro para ele. Eu te amo do jeito que você é. Hoje você tem 15 anos e eu amo assim, do jeitinho que você se apresenta, da forma você é uma pessoa linda, né? Eu sei que a gente tem muita coisa em comum. Nós somos artistas, queremos estar no palco, queremos desenvolver nossos desenhos, nossa criatividade. Então, eu desejo o melhor para você, do fundo do meu coração. Bom, gente, a gente chega agora no final do 8º capítulo e só faltam mais 2 para a gente terminar, que é o capítulo 9 e 10, que aí eu vou contar a década, né, de 31 a 40 e dos 40 até agora, os 42 anos, que é uma outra virada da minha vida, tá? Então, a gente se encontra daqui a pouquinho. Quem perdeu os outros episódios pode ver aqui na playlist, tem do episódio 1 até esse, até o 10, na verdade já vai estar todos os episódios linkados. Eu sou Flor Ferraz e a gente se encontra daqui a pouquinho. Um beijo, tchau!